Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar das vitórias do Confiança, do São José, do Caxias, do CSA de Alagoas e do Náutico, as 5 equipes que saíram vencedoras na 17ª rodada, e além dos empates, claro, que teve na rodada. Vamos falar um pouco dessa rodada. Mas se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal. 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Confiança conquistou uma vitória importante na luta contra o rebaixamento, ao vencer o Remo por 1-0. O resultado, por outro lado, muito complicado para o Remo, que deixou o G8 da Série C, ficando agora um ponto atrás do Figueirense. O São José está matematicamente rebaixado. Acordou tarde demais, mas venceu o São Bernardo por impressionantes 3-0. Apesar da vitória do São José, o time está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o São Bernardo, apesar da derrota, segue ali caiu para a quarta posição, mas já está garantido na próxima fase, que é a quadrangular do acesso. O Caxias venceu o Ferroviário por 2-1 no confronto direto na luta contra o rebaixamento. O resultado bom para o Caxias tirou o time da zona de rebaixamento e mantém o Ferroviário numa situação desesperadora. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária empatou 1-1 com o Atlético Clube. O resultado fez a Ferroviária subir para a terceira posição. O que chama atenção é que, apesar de ter empatado bastante, a Ferroviária ainda não perdeu nessa Série C. Em 17 jogos, são 8 vitórias e 9 empates. O Atlético Clube segue na segunda posição, ambos já estão garantidos no quadrangular do acesso. No Orlando Scarpelli, no duelo de G8, Figueirense empatou 0-0 com Londrina. Esse resultado fez o Figueirense entrar no G8 e o Londrina segue muito próximo de confirmar uma vaga para o quadrangular do acesso. Nós também tivemos na rodada o empate ruim para a Aparecidense 1-1 com Volta Redonda. Isso porque a Aparecidense chegou ao terceiro jogo sem vitória na Série C e está na zona de rebaixamento. Volta Redonda, com esse empate de ouro, o time garantiu matematicamente uma vaga na fase de quadrangular do acesso. O Tombense em casa perdeu 1-0 para o CSA de Alagoas. Chegou ao quinto jogo sem vitória e numa situação preocupante. O sonho de ficar entre os 8 primeiros vai ficando cada vez mais distante. Apesar disso, a diferença ainda é pequena, de apenas um ponto, mas precisa voltar a vencer. Já o CSA de Alagoas, com a vitória, saiu da zona de rebaixamento e respira um pouco aliviado depois de chegar ao terceiro jogo sem derrota. O Náutico venceu o Botafogo da Paraíba por 2-0, saltou para a 10ª posição, fica um ponto atrás do Figueirense e volta a sonhar com o G8, o Náutico que não perde há mais de 5 jogos. Apesar da derrota, o Botafogo da Paraíba segue na liderança da Série C e também classificado para o quadrangular do acesso. Sampaio Correia e ABC empataram 2-2. Nesse jogo, o resultado aí mantém o Sampaio Correia numa situação desesperadora. É o terceiro empate consecutivo e o time amarga a zona de rebaixamento. Para o ABC foi melhor, apesar do terceiro empate seguido, o ABC segue 3 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Floresta e Ipiranga ficaram no empate 2-2. O resultado faz o Floresta também chegar ao terceiro empate seguido e se mantendo longe da zona de rebaixamento, numa distância de 3 pontos. Uma vitória na próxima rodada garante o Floresta na Série C do ano que vem, ainda que o time ainda tenha chances remotas de quadrangular do acesso. Já o Ipiranga do Rio Grande do Sul está a um empate agora de conquistar uma vaga no quadrangular do acesso. O time é o sexto colocado com 28 pontos e tem 6 de vantagem para o Remo, que é a única equipe que ainda poderia ultrapassar o Ipiranga.